Vale a pena ser competente? Vale a pena ser aquela pessoa que consegue fazer tudo, que dá conta de todas as tarefas, que está sempre ali na liderança fazendo e fazendo? É uma coisa muito importante de se considerar, se vale ou não a pena ser tão competente o tempo todo. Agora, o que é competência? Primeiro, nós temos que saber o que é competência. Competência é aquela condição em que você sabe o que está fazendo, você faz com muita habilidade, você faz de uma maneira correta, isso é ser competente. E tem pessoas que confundem ser capaz com competente. São coisas totalmente diferentes. Eu posso ser capaz de falar chinês, mas posso não ter a competência ainda de falar chinês. Eu teria que aprender a língua para poder então me habilitar para dizer que sou competente em falar o chinês, né? Então, competência não tem a ver com ser totalmente capaz. Você tem que ser capaz para ser competente, mas nem sempre quando você é capaz, você é realmente, de fato, competente ainda. Mas a competência pode ser treinada em alguns aspectos. Agora, quais são os aspectos que compõem competência? Existe um pesquisador, um sociólogo francês, que promove a ideia do chá do profissional. Chá seria C-H-A do profissional. Cada uma das letras se refere a alguma coisa. C seria competência. Então, para você realmente ser competente, você tem que ter conhecimento. Então, você pode ser aplicado aí também a conhecimento. Eu tenho que conhecer algum assunto para poder me dizer competente na área. Então, esta habilidade que a gente às vezes tem, ela fica muito solta se você não desenvolver o conhecimento na área. Você pode ser capaz de tocar piano, porque você tem mãos, você tem ouvido, você consegue tocar, se você aprender. Então, o conhecimento é fundamental para você ser competente em alguma área. Então, o C é de competência. Então, o chá desse sociólogo francês se refere também a H. O que seria o H? Seria habilidade. Você não só tem o conhecimento, mas você tem a habilidade, quer dizer, você sabe como colocar em funcionamento aquele conhecimento que você tem. Então você tem o conhecimento, tem a habilidade e falta ainda alguma coisa. O que seria isso? Seria, no chá aí, seria a habilidade, a motivação, a vontade de fazer as coisas. Então não adianta você ser eficaz, você ser capaz, você ser competente, se você não tiver vontade. Então, esta última palavra é a que se refere a você ter motivação para fazer as coisas. Agora, é interessante, ser competente, um grande número de pessoas quer ser. Nem todo mundo. Tem gente que prefere ser menos competente e depender dos outros para fazer aquilo que elas querem. Então aí é que está um grande problema. Há pessoas que não têm essa vontade natural que surgiu desde pequenininho para ser competente. Há pessoas que deixam rolar. Então, essa motivação para você saber como fazer as coisas, para você fazer corretamente, para você tomar iniciativa, não é o dom de todo mundo. E o que pesquisa indica com relação a pessoas competentes? Em geral, são pessoas mais felizes, são pessoas mais realizadas, são líderes, são pessoas que têm um número enorme de conhecidos e são mais eficazes no trabalho, sendo naturalmente mais bem-sucedidas. Então, é muito interessante a pessoa ter um sentido de competência, de querer ser uma pessoa que sabe o que está fazendo. Porém, há uma outra pesquisa que indica um perigo aí. Essa pesquisa foi feita pela Universidade de Duke e é muito interessante, porque mostra as dificuldades, os problemas de você ser extremamente competente. Em primeiro lugar, se você é extremamente competente, pode ter certeza que você vai ter muita gente ao seu redor que depende de você para fazer tudo. Então, o que acontece? A pessoa muito competente, que está sempre voluntariando para fazer o trabalho, é uma pessoa sobrecarregada.
Então, essa pesquisa indica que o competente é, em geral, uma pessoa que carrega muitas coisas nas costas, um peso grande da incompetência de muita gente ao seu redor. Então, há pessoas que são incompetentes porque não querem se dar ao trabalho, pessoas que não têm o conhecimento, pessoas que não querem se dar ao trabalho de colocar para frente a sua energia, e essas pessoas muitas vezes dependem de um outro para poder realizar os seus sonhos, as suas tarefas. Então, na verdade, o muito competente acaba tendo ao seu redor um número grande de pessoas que não estão afim de ter muito trabalho, que não estão afim de se esforçarem tanto. Agora, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a doutora Marilda Lippe, eu sou psicóloga clínica, eu atuo no Instituto de Psicologia e Controle do Estresse, que já existe há muitos anos. Meu trabalho clínico envolve muita gente competente. Sabe por quê? Eu trabalho com estresse. E o estresse é o mal dos competentes. Eu não vejo ninguém que não seja competente. Uma dessas pessoas sem motivação, que deixam tudo para os outros fazerem, eu não vejo essas pessoas com alto nível de estresse. Por outro lado, os competentes, aqueles que se esforçam muito na vida, que lideram, que trabalham pelos outros, eles são muito mais suscetíveis de desenvolverem estresse. E o que eu faço é justamente trabalhar com estresse. Se você tem interesse de saber mais sobre o estresse, visite nosso site, que é www.estresse.com.br. Então, continuando, veja o que essa pesquisa da Universidade de Duke revela. Primeiro, que o muito competente, o excessivamente competente, ele é sempre sobrecarregado. Ele carrega em seu entorno uma série de pessoas que não se querem dar ao trabalho de fazer as coisas, e ele é que faz. Segundo lugar, eles descobriram também que, embora os muito competentes tenham dezenas de amigos, aparentemente amigos, na realidade são relações superficiais. Porque aquele que é muito competente, ele não tem muito tempo de estar se dedicando às relações humanas. Ele faz acontecer, ele realiza, ele decide as coisas, ele aceita responsabilidades, então ele não tem tempo. Como ele não tem tempo de realmente gerenciar as amizades, elas ficam mais de um nível superficial. Então é algo também a se considerar. Se esse é o teu objetivo de vida, ter bons amigos, amigos profundos, talvez você tenha que refletir bem sobre se sua competência está atrapalhando nas relações interpessoais. E há ainda outra coisa. Quem é muito competente, de acordo com essa pesquisa de Duke, tem uma tendência de oferecer seus serviços de imediato. Então, se você vê um parente, um filho, um amigo, lutando para resolver um problema, e você olha assim, você já sabe qual é o caminho, qual é a tendência do competente? É se oferecer, é dar uma sugestão. E sabe o que isso acontece? O competente pode se tornar chato. Porque ele é chato porque ele está sempre dando ideias, e às vezes numa festa, numa reunião em que todo mundo quer bater papo, tomar uma cerveja, descontrair, aquele que é muito competente está pensando em trabalho, está falando de trabalho, está pensando no futuro em termos empresariais, e ele é considerado às vezes menos do que agradável na convivência do dia a dia. Então, quando a gente pensa no muito competente e pensa de todas essas coisas maravilhosas que a competência traz, aquele sentido de realização, eu sou competente, eu sou capaz. Quando você pensa nisso, pense também nos aspectos negativos da supercompetência. Então, eu gostaria de deixar com você uma dica. Tente equalizar a sua vida entre competência e também viver o seu dia a dia. Tente ser competente, sim, que isso é uma tônica da sua personalidade. Há pessoas que são naturalmente gerenciadas pela vontade de realizar. Mas, além disso, não esqueça, curta a sua vida. Se estiver num churrasco com amigos, não fale de trabalho. Fale do que está acontecendo, fale de coisas prazerosas, ria, conte piada. E se você não sabe contar piada, ria das outras. E tente, ao mesmo tempo, ser uma pessoa que não diga sim para tudo, porque você tem que aprender a dizer não. Então, quando as responsabilidades começarem a acumular nas suas costas, tenha consciência,
eu sou um ser humano, eu não nasci para carregar todo mundo nas minhas costas. Então tenha coragem de dizer não. Tenha coragem de manter a sua atuação dentro do viável, dentro daquilo que realmente vale a pena. Ajudar os outros, claro, é uma coisa maravilhosa. E você, como competente, vai sempre ajudar alguém. Mas não deixe que o abuso também ocorra e que você seja sobrecarregado com funções que não competem a você, competem a outra pessoa resolver. E fique bem.